pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para um episódio também especial do Juristoca. Hoje é o nosso quarto episódio e nós iremos conversar um pouquinho a respeito do direito do trabalhador, aquilo que é tão importante de fato para o trabalhador, para a trabalhadora brasileira. E nós temos hoje como convidado o Dr. Eric, que é um especialista, é um advogado militante no direito trabalhista. E nós estamos aqui aguardando só ele adentrar na live para poder já chamá-lo para iniciar essa nossa conversa rápida, mas sempre muito produtiva. Doutor Eric, cadê o senhor? Como a gente sempre fala, ao vivo, né, tudo pode acontecer. Já enviei o convite. Aê! Aparecemos? Pronto. O senhor me ouve? Tô sim, tá me Ah, ouvindo também? tô sim. Tá Você ótimo. me vê bem também, tudo tranquilo? Tudo claro e nítido. Montou até um cenário aí de rico para Você poder vê participar, só doutor até Eric? um efeito aqui. Eu não tenho uma biblioteca para poder usar de fundo, né? Tive que adaptar. Faz parte, né, doutor Eric? Doutor Eric, eu fiz uma breve introdução aqui, mas eu queria muito que o senhor relatasse para a gente, em poucos segundos, do que trata de fato o direito do trabalho, o direito do trabalhador, o que essa área estuda, como que ela atua e qual a importância dela na nossa sociedade. É o direito do trabalho, né? O direito do trabalhador também serve como direito das relações de emprego, né? Ele busca garantir que essa relação entre empregador e empregado seja uma relação justa, né? Que atenda às necessidades sociais, às necessidades financeiras, mas que mantenha, acima de tudo, a dignidade da pessoa, né? Nessa relação entre CNPJ e CPF, vamos chamar assim de um modo mais simples, né? Sim. Então ela é uma área fundamental para a sociedade, porque afinal de contas, quem neste país que não trabalha, né? E pelo contrário, eu acho que já tem gente que é um pouco igual o pai do Cris, né? Já tem dois, três empregos. Exatamente. E é muito importante a gente justamente preservar, cuidar, zelar, e não só o trabalhador, mas também o empresário que tem pessoas, né, à sua disposição que vendem, ou melhor, que dispõem do seu tempo para aquela empresa, para de fato crescer. E dentro dessa questão, o que o senhor acredita ser os principais desafios para garantir que um ambiente de trabalho seja seguro e saudável? As relações, né, entre trabalhadores e empresas, eles vêm se atualizando ao longo do tempo, né? Então, ela é uma relação dinâmica, tanto pelo surgimento de novas tecnologias, né, na manufatura ou na entrega daquele serviço que aquela empresa oferece, como também nas relações interpessoais, né? Se nós formos verificar algumas leis ou normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho sobre saúde e segurança do trabalho lá de 88, 89, né? Muitas delas, quando se leem hoje, elas parecem absurdas, né? Mas para aquela época era aquela realidade. E coisas que a gente vê hoje, né? Que há ainda necessidade de regulamentação, de organização, a gente fica pensando como que até agora não se regulamentou isso que já faz 10 anos que ocorre, né? Então, o relacionamento, a relação de trabalho, de emprego entre o trabalhador e a empresa, ela, por ser dinâmica, ela demanda, né, muitas situações que vão se ajustando ao longo do tempo. Um exemplo é a questão dos Uber hoje, né? Que tá para ser julgado se é ou não empregado, se tá ou não tá vinculado à prestadora do serviço, né? Se é uma terceirização, se é um serviço autônomo. Isso, se a gente pensar há 20 anos atrás, era inconcebível, né? Ninguém ia imaginar que existiria uma empresa que alugava um veículo com motorista para servir de táxi, né? Então, isso prova que o desenvolvimento, a tecnologia, ela vai estar sempre nos desafiando dia a dia, né? E dentro de uma empresa não é diferente. Então, se nós formos verificar algum tempo atrás, a construção civil, a área médica, né, a agropecuária, elas tinham uma especificidade naquele trabalho, né, que era uma mão de obra mais braçal, vamos dizer assim, estava mais exposta a risco,
né, a doenças, não tinha essa preocupação com o ambiente de trabalho, só que hoje em dia já mudou. Então, hoje em dia as normas se atualizaram, né, as NRs que nós chamamos, já houveram atualizações, inclusive agora, esse ano, vai com a preocupação da questão mental, né, dentre os riscos que a empresa deve cuidar nessa relação, também se incluem os riscos de saúde mental, né, aí entra a questão de combate a assédio sexual, combate a assédio moral, canal de denúncias, regulamento interno, enfim. Todas as situações elas vão demandando necessidade e o jurídico, o judiciário, vai acompanhando essa evolução para proteger, né, para contrabalancear essa relação. Não te ouço. Ao vivo acontece, né? Agora sim. Para evitar ruído, para a gente poder concentrar aqui na voz do senhor. Mas dentro dessa relação de trabalho, dessa questão da proteção, da garantia de um ambiente saudável para o trabalhador, para a trabalhadora, quais seriam os documentos necessários para atender às exigências dentro da área de segurança do trabalho? Pergunto isso porque o senhor também atua nessa área, né, presta assessoria, né, esse zelo junto às empresas, principalmente aqui em Palmas. Mas o que teria que ser observado no tocante à questão dos documentos? O que tem que ser de fato observado? Existem um conjunto, né, de documentos, de programas que nós chamamos de Uhum. laudos, né, que eles visam justamente essa situação. Então, basicamente, eu costumo falar para as empresas que são quatro documentos, os mais importantes, né? Primeiro é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que veio substituir o PPRA, né, que antigamente era o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. E aí, como há essa atualização, né, das necessidades, ele deixou de ser um programa de prevenção de risco e passou a ser um plano de gerenciamento. Por que um plano de gerenciamento? Para que ele seja dinâmico. Então, surgiu um risco novo, a empresa já gerencia aquele risco. Né? Surgiu um risco, já gerencia aquele risco. Baseado nesse documento, né, que ele vai identificar os riscos a que o trabalhador está exposto, surge o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O que é esse documento, esse programa? Né? Ele é um documento que o médico do trabalho, com base no PGR, nos riscos existentes, né, vai propor exames. Então, vamos dizer assim, uma pessoa trabalha com uma exposição de ruído muito alto, acima do que a norma estabelece. Então, o médico vai olhar e falar, não, o que nós temos que fazer aqui? Temos que fazer um exame audiométrico. Né? Quando? Quando o funcionário entra, quando o funcionário sai. Pessoas que trabalham com risco biológico em hospitais. O que precisa ser feito? Existem alguns exames que precisam ser feitos, exames de marcadores biológicos, etc. e tal. Então, esses dois, né, ele vai andar junto com a empresa. O PGR vai identificar o risco, mas também vai sugerir treinamentos específicos. Né? Vai sugerir os equipamentos de proteção individual. Isso daqui tem risco de derrubar algum material no pé, então precisa ter uma bota com proteção. Esse vai mexer com agrotóxico no campo, então precisa de máscara, precisa da roupa especial. Né? Esse vai trabalhar com pérfuro cortante, então tem que ter um treinamento específico. Né? Então esses dois programas, eles são dinâmicos, eles estão ali todo dia sendo colocado em prática, todo dia funcionando, e a empresa trabalhando naquilo, naquela prevenção, fazendo os exames, etc. e tal. Superada essa situação, nós entramos nos laudos, que hoje em dia acontece muita demanda, né, judicial, pela falta, primeiro, dos programas, que acabam acontecendo acidente de trabalho, enfim, e também pelos laudos, né, que o laudo que ele vai dizer se a empresa deve pagar ou não deve os adicionais, que seria o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Então, esses documentos, eles são obrigatórios desde 88. Né? Mas a gente sabe que o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Conta com a benevolência da fiscalização, então vamos deixar, quando a fiscalização bater na nossa porta, a gente corre Sempre atrás. quer contar com uma boa sorte, né, que nem sempre vem, É, né? é que a gente ouve bastante, né? Em 20 anos que eu tenho empresa, nunca bateram na minha porta. Aí quando bate também, né? Então é melhor você Cobra pelos prevenir do que 20 remediar. anos, né? Justamente.
Então, esse conjunto de documentos, né, ele minimamente vai fazer com que a empresa tenha ali um conhecimento, tenha um suporte, o funcionário também tenha um suporte, e ele, colocando isso em prática, né, ele consiga minimizar os riscos da atividade, tanto para um acidente de trabalho, quanto uma doença ocupacional, como um afastamento, etc. e tal. O mínimo, vamos dizer assim, que uma empresa precisa ter seria isso, cumprir isso. Né? E infelizmente a gente vê que não são todas que se aplicam essa situação, não são todas que se preocupam com isso, e daí a gente tem o reflexo aí no INSS. Acidentes de trabalho, afastamento, mutilações, né? Doutor Eric, eu não atuo no direito trabalhista, mas uma coisa que eu verifico muito é que muitas, né, melhor dizendo, essas empresas e empresários e empresárias, elas sempre têm como, abre aspas, uma desculpa, é um gasto a mais, é uma coisa que no momento eu não posso. Só que talvez eles não percebem que ao não investir nessa questão que é essencial, que é fundamental, né, mais cedo ou mais tarde eles terão um prejuízo que é muito maior. E se eles forem colocar ali no bico da caneta, talvez o prejuízo com um ou dois funcionários vai ficar muito maior, ou seja, um custo muito mais elevado do que se ele tivesse feito as coisas da forma Correto. correta, como a legislação de fato prevê, né, e pede para que as empresas apliquem. Ou será que eu viajei um pouco aqui nessa observação? Não, você está coberto de razão. Um exemplo que eu sempre falo com as empresas, né, que a gente faz assessoria, é com relação aos exames. Né, como eu citei agora há pouco, um funcionário trabalha lá numa máquina que dá 80 decibéis de ruído, e o cara trabalha 8 horas por dia. Né, então o médico vai propor um exame audiométrico. Vamos supor, uma audiometria custa R$ 50. A empresa não quer fazer. Ah, mas aí se eu for contratar o funcionário, eu tenho que pagar R$ 50 do exame. Quando ele sair, eu tenho que pagar R$ 50 do exame. E às vezes eu tenho um turnover muito grande, ele fica 3 meses, eu tenho que pagar o exame, depois tem que colocar outro, não sei o quê. Beleza, aí o que, que eu brinco com eles? Falo assim, quando você vai no médico, o médico propõe para você os exames e o remédio. Você questiona? Né? Você vai numa nutricionista fazer uma dieta. Você questiona? Você pode não gostar, mas você faz. Né? Agora, por que na parte da medicina do trabalho, só porque não é uma coisa para ela, né? Não é uma coisa para o empresário, vamos dizer assim, ele fala, não vou pagar um exame para o funcionário. Né? Mas além de você estar cuidando da saúde daquele trabalhador, que você vai garantir que ele esteja trabalhando bem, entrando trabalhar na empresa bem e saindo bem da empresa, que é o mínimo, né, que a empresa tem que oferecer para o trabalhador, acaba também respaldando a empresa, porque se o funcionário entrou bem na empresa e ele saiu bem na empresa, ele não vai na justiça dizer que ficou doente na empresa, porque você fez, né, cumpriu minimamente os pré-requisitos. Agora, quando você não faz nada, né, você não tem como questionar. Então, não são raros os casos da pessoa, do funcionário entra, já vem de outras empresas expostos àqueles riscos, entram numa nova empresa sem fazer tipo exame nenhum, piora dentro daquela empresa e vai para a justiça dizendo que, olha, eu fiquei doente dentro da empresa. Aí o que a defesa tem para usar? Nada. Porque não fez os exames, não fez treinamento, não ofereceu EPI. Né? Então aí acaba que todo esse ônus, vamos supor, dos R$ 50, que era muito caro, se torna uma indenização exponencialmente maior. Né? Então, nessa área que a gente trabalha, né, além da parte trabalhista, da parte de consultoria em medicina do trabalho, a gente sempre fala, a medicina do trabalho ela não é um custo, ela é um investimento, porque com ela implantada, ela, mesmo que seja o mínimo, né, tendo essa preocupação, você evita possíveis problemas lá na frente. Vai dizer que não vai ter? Não é essa a questão, você vai minimizar, porque uma coisa, acidentes a gente sabe que não prevê, né? Mas se você tomar aquelas atitudes preventivas, você mostra que você tem preocupação. Agora, se você não faz nada, fica até difícil de defender. É uma economia que não é economia, né? Não existe essa aplicação Mas dessa você questão deixa de de economia gastar realmente numa agora, mas questão você como gasta lá essa. na frente muito mais, né? Então acaba que É, não tem vantagem, não há vantagem, na verdade. doutor Eric, eu tenho uma pergunta aqui, eu quero dividir ela em duas, se o senhor me permitir, que eu estava pensando aqui um pouco antes da gente começar o episódio, que é o seguinte.
Hoje, o senhor que trabalha nessa área de segurança do trabalho, atua enquanto advogado trabalhista, quais são os casos mais recorrentes, tanto em relação a doenças que são adquiridas pelo seu exercício profissional, né, que são aquelas doenças ocupacionais, é esse o termo correto, né? Correto. E quais são também os acidentes mais recorrentes que o senhor acompanha, assim, infelizmente? Com relação a doenças, né, elas são muito variadas. Nós Hum. tivemos algumas situações aqui no final do ano passado, no último semestre do ano passado, nós tivemos alguns casos assim, acima da média de contaminação com brucelose, né, com Brucelose, acho que é uma doença de gado, né? isso, contrato com os bovinos, né? Que Uhum. também é uma situação que muitas pecuárias, né, muitas fazendas não querem fazer o exame de brucelose do trabalhador, né? Então é um exame barato, né, que acaba tendo como você tratar aquilo, ele não é incapacitante. Então nós tivemos alguns casos, né? Muito tempo a gente não tinha, né, nós tivemos alguns casos disso, né, que foi notificado e aí o funcionário entrou com tratamento, em alguns casos teve afastamento, né? Doenças recorrentes que nós temos, doenças de coluna por carregamento de peso, né, acima do limite tolerado ou até sem treinamento, sem equipamento de proteção individual. Hoje nós temos muito afastamento por questões psicológicas e psiquiátricas, depressão, burnout, síndrome do pânico, enfim, né? Alguns desses casos potencializados por situações relacionadas a assédio, né? Não só o sexual, que são casos mais extremos, mas o assédio moral acaba impactando, né? Então, para nós, no nosso histórico quanto consultoria, nós podemos destacar isso. O surgimento de muitos casos de brucelose, né? Os problemas ortopédicos, vamos dizer assim, de uma forma geral, e os psicológicos ou psiquiátricos, que deu tivemos um aumento no ano passado, de acordo com o nosso controle, né? E já dos acidentes, os acidentes são os é, mais variados possíveis, Imprevisíveis possíveis, né? imprevisíveis. Na área rural acontece, né? Que às vezes, quando acontece na área rural, ela tem uma dimensão maior, que é o caso de silo. Né? Então as pessoas estão dentro do silo fazendo a manutenção, acontece alguma coisa, o silo rompe e Silo é acaba que a aquela construção de secagem metal, de aço, de não sei grãos, dizer, para isso. poder colocar grãos, né? Isso. Então, quando ocorre, né, acaba sendo fatal, porque a empresa acaba não seguindo algumas normas, Uhum. né? Embaixo daquele silo ele tem uma rosca, né, que é proibido entrar, e às vezes a pessoa vai lá e coloca a mão para desentupir, coloca um pedaço de pau, ou desce lá no fundo, e aí a soja, por muito tempo guardada, ela acaba gerando gases, né, que são prejudiciais, então a pessoa desce lá sem avisar ninguém, ou para fazer uma manutenção, acaba desmaiando, passa tempo, ou outro vem e descarrega o caminhão em cima. Acontece, nós já tivemos casos de acidente de pessoa caiu do cavalo fazendo trabalho, né, choques elétricos, caminhão caçamba foi descarregar numa área e não viu que tinha um fio, deu descarga, né, acidente de trânsito, é, amputações principalmente em máquinas manuais, né, maquita, construção civil, todas essas questões. Então, assim, são coisas que a gente vê que poderia ser evitado, né? Poderia ser evitado se tivesse uma cultura prevencionista. Mas, infelizmente, acaba que é aquele negócio, paga para ver. Né? E, infelizmente, o tal do pagar para ver acaba saindo bem mais caro do que você prevenir. Doutor Eric, e um trabalhador que é vítima de um acidente, né, do seu ambiente de trabalho, ou então que é vítima de uma doença comprovadamente ocupacional, quais os direitos que ele poderá reclamar? E aí faço aqui um parêntese, porque lá na Justiça Trabalhista nós não falamos em autor e réu, né? Falamos em reclamante e Efetivado. reclamado. Exato. Então, quais direitos o trabalhador, a trabalhadora poderá reclamar perante o Poder Judiciário Trabalhista? Basicamente, nós temos que dividir essa questão em duas. Né? Quando há um acidente, um incidente, que o afastamento seja de até 15 dias,
né, a empresa ela vai manter o trabalhador lá dentro da empresa, obviamente, né? Eu até brinco, falo, tem coisas que a gente nem precisa falar, mas às vezes o óbvio, óbvio também precisa ser dito, né? Então a empresa tem que dar todo o suporte, né? Se tiver plano de saúde ou o suporte que ela puder, levar o pronto atendimento, medicamento, Uhum. alguma coisa assim, porque eu acho que isso é humano, Uma assistência né? básica, né? Assistência básica para isso. Quando há afastamento superior a 15 dias, né, que daí nós falamos que o funcionário vai ser encaminhado para o INSS, que aí é a empresa responsável pelo pagamento dos primeiros 15 dias, e a partir dali é o INSS que vai fazer o pagamento do salário para aquele trabalhador. Nesse caso que ocorre o afastamento, ele tem o período de estabilidade, né, acidentário, que a gente chama. Então ele tem 12 meses de estabilidade. O que ele pode pleitear? Se caso ele seja demitido dentro desse período de estabilidade, não seja indenizado por esse período, ele pode sim, né, buscar o judiciário para poder ter esse pagamento feito. Né? Porque não é incomum isso acontecer. Né? O funcionário, enquanto ele está incapacitado, ele realmente não está indo para a empresa, o INSS está pagando e está tudo certo. Quando vence quando ele pode voltar para a empresa, primeira coisa que o empregador faz, não, não serve mais para mim, vou demitir, já coloquei outro no lugar, vou demitir. E aí surgem as ações. Ou ele pode pedir para ser reintegrado ao quadro da empresa, né, Uhum. durante aquele período. Na maioria das vezes fica uma situação chata, né, tanto entre o empregador quanto o empregado, porque o empregado foi na justiça para ser reintegrado, como que ele vai voltar? Né? Então, existem casos que a justiça é, prefere, vamos dizer assim, talvez não seja essa a palavra, fazer a indenização. Então, calcula quantos meses faltava, faz a indenização pecuniária daquele tempo que ele precisa e rompe-se ali o contrato de trabalho. Como a gente sempre diz, cada caso é um caso, né? Não tem uma receita para solucionar o problema de todos, E né? Às tudo vezes um detalhezinho depende, né? ali, tudo, absolutamente. E às vezes quando a gente fala isso para as pessoas ficam um pouco chateadas com a gente, mas felizmente cada caso é um caso e cada situação é uma situação. Pelo menos eu vejo dessa forma porque, afinal de contas, a justiça tem que ser cada dia mais pessoalizada, quando eu digo no sentido de analisar Sim. realmente, né, cada caso a caso, o direito tem que ter esse cuidado, esse zelo com a situação pessoal de cada um. Cada realidade é uma realidade, né? Por mais que você fale da mesma situação, né? Nem sempre os fatos são iguais. Pode ser Sim. uma situação no todo, mas às vezes os detalhes, a forma como aquilo tem que ser conduzido, ele tem que ser individualizado, porque senão fica assim, você acaba nivelando tudo ou por muito baixo ou por muito alto. Né? A gente vê isso nas questões dos danos morais, né? A gente vê situações que a gente tem mais contato com o cliente, situações que você acha um absurdo, que a indenização é de R$ 1.000. E você acha, às vezes você vê uma coisa que não é tão absurdo, 10, 12 mil reais. Então por aí a gente já vê a desproporcionalidade de questões, né? Por isso da necessidade de ser mesmo E individualizado. quando se aplica uma mesma régua a todos, não temos justiça de fato, né? Afinal de contas, né, tem que realmente ser analisado caso a caso. Por isso que quando as pessoas que estão aqui nos assistindo e forem ver depois esse conteúdo, quando um advogado ou uma advogada responder para você depende, é por todos esses pormenores que são tão importantes. Doutora Érica, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas vale a pena, o conteúdo é muito rico. Inclusive, já fica o convite aqui para a gente gravar um novo episódio falando a respeito justamente desse cuidado e do zelo que tem que ter com o trabalhador, com a trabalhadora. E esse conteúdo não é apenas para o trabalhador, para a trabalhadora, mas também para o empresário e para a empresária, uma vez que a prevenção sempre é o melhor remédio. Exato. E aí eu vou considerar alguns segundos para o senhor se despedir aqui da nossa audiência, das pessoas que também depois vão assistir esse conteúdo. E afinal, eu vou pedir que o senhor informe o seu Instagram. Muito obrigado mais uma vez, Regis. É sempre uma satisfação poder trocar ideias com você, né? A gente já tem uma parceria de longa data. Espero que seja ainda mais perene, que continue essa Amém. parceria. Tenho uma admiração por você desde as épocas de corredores da Ubra, né? É um tema que eu gosto, é um tema que se deixar eu
me alongo por muitas horas, muito tempo. Vamos fazer um episódio em trilogia. Exatamente, temos que fazer pelo menos aí 21 horas, pelo menos, ao invés de 21 minutos. E fico à disposição, se caso alguém se sentir, né, quiser mandar mensagens aí, perguntas para você aí no seu perfil ou no meu perfil, eu farei questão de responder, né? E o meu perfil é delima_advocacia. Me sigam lá, me mandam um joinha, façam perguntas, tirem dúvidas, que eu estou sempre à disposição. Doutor Eric, muito obrigado mais uma vez. Encerramos aqui o nosso quarto episódio. Lembrando que esse conteúdo vai estar até amanhã lá no Spotify, lá no YouTube. E aí, caso você não conseguiu assistir ou quer indicar esse conteúdo para alguém, é só acessar essas redes sociais, digamos assim, e também aqui o conteúdo do Instagram que ficará disponível essa live. Muito obrigado a todos vocês e até terça-feira que vem, às 21h21. Até mais. Boa noite.